Muito bem, meus queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda com a preciosa paz sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador N. Antes de eu informatizar a todos a concernência do assunto, gostaria que você se inscrevesse neste canal, deixe aqui o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai subir ele na plataforma de maneira, meus irmãos, que as pessoas vão ter mais acessibilidade na palavra do Senhor nosso Deus. O assunto na qual hoje eu tenho a relatar é sobre a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. As bestas do livro de Apocalipse é a besta que sobe do mar, tanto a que sobe do mar quanto a que sobe da terra. Eu gostaria de estar dando um relampejo de noção para as pessoas que ouvem, porque ainda há muita confusão na mente das pessoas acerca desse assunto. As bestas do Apocalipse que são descritas detalhadamente a partir do verso 13 do livro do Apocalipse. Aqui no livro 13 do Apocalipse, João, ele vê duas bestas que surgiram. A besta que sobe do mar e a besta também que sobe da terra ou do abismo. Embora elas trabalhem para a mesma finalidade, as duas bestas elas possuem característica completamente diferente. Enquanto a primeira besta ela é descrita como um monstro terrível, a segunda ela tem aparência inofensiva. Então, meus amados, as duas bestas elas são aliadas do dragão. E esse dragão que a Bíblia relata em Apocalipse 12, ele é o próprio demônio. Pois bem, quem são as bestas relatadas? Quais são as bestas do Apocalipse? Essa pergunta ela tem ecoado no ar, ela tem pairado na mente dos cristãos, das pessoas que lê, que passa pelo livro do Apocalipse. Meus irmãos, existem inúmeras interpretações diferentes sobre este assunto, de forma que seria quase impossível abordarmos cada uma delas em um único texto. A visão descrita por João também ela é rica em detalhar as mais diversas aplicações de cada detalhe que já foram sugeridas. É importante também entender a organização do livro do Apocalipse e fazer a leitura do capítulo 12 para uma melhor compreensão deste assunto. Pois o capítulo 13, nós vemos que os personagens descritos, eles são instrumentos na mão de Satanás. Eles são, meus irmãos, aliados que o dragão recrutou para atacar a igreja de Cristo, ou seja, a nação de Israel. Porque aqui nesse contexto eu já acredito, com base, tese e tudo mais dentro da Bíblia, que a igreja não mais vai estar no cenário, ela já vai ter sido tirada. Porque igreja significa eclésia, e eclésia significa tirar para fora.
Jesus vai tirar a sua igreja do cenário. Vejamos que podemos compreender, meus irmãos, que as duas bestas descritas no Apocalipse, é claro que esse texto, ele está priorizando objetividade, com grandes objetivos, e não irá abordar assunto de forma executiva. A besta que subiu do mar, nós podemos dizer que a interpretação mais conhecida entre os evangélicos sobre a besta que subiu do mar é a interpretação dotada geralmente nessa interpretação da besta. Essa besta que emerge do mar, ela significa que ela é o último governo mundial da história humana. E esse governo mundial, sobre o controle do anticristo, ele vai atuar de forma escatológica. Escatologia fala-se da doutrina das últimas coisas. E esse tal governo, ele será formado por 10 reinos. E chegará um determinado momento em que o anticristo será ferido de morte e será vivificado pelo poder das trevas, pelo poder de Satanás. É válido dizer que alguns entendem que não é o anticristo que será ferido de morte, mas trata-se de uma referência ao sistema imperial que retornará ao mundo. Essa interpretação acerta a identificação profunda que nós estamos vendo aqui sobre essa imagem. Ela é uma ligação dessa visão com sugerimento ou com surgimento do anticristo, que é uma parte escatológica, que no mínimo, para nós entendermos esse assunto, nós temos que conhecer a história bíblica, né? Porque nessa altura, aqui está falando de um governo, e esse governo é um governo que vai unir as fé, que vai unir as religiões, que vai unir o dinheiro, que vai ser só um governo mundial. Esse governo, ele, entretanto, não falha de desconsiderar totalmente a liderança dele, bem como o seu contexto histórico, a sua complicação e também a sua aplicação atual, depende de um momento histórico que é determinado a cada pessoa conhecedora da palavra da Bíblia Sagrada. E em sua visão, que João teve na ilha de Pátimo, João, ele viu uma besta subindo do mar. Ela possuía 10 chifres, cobertos de diademas, destruídos, e em 7 cabeças, as quais são escritos nomes de blasfêmias. O seu corpo é semelhante ao corpo de um leopardo, e os seus pés são como pés de urso. A sua boca é como boca de leão. O dragão, ou seja, o Satanás, ele concede a essa besta o seu poder e também a sua autoridade. João também observa que uma das cabeças dessa besta parece ter sido golpeada de morte. Porém, essa ferida mortal foi curada e a terra inteira ficou maravilhada, rendendo louvores a essa besta, rendendo adorações a essa besta, rendendo aplauso a essa besta
que ela é nomeada pelo próprio Satanás, que lhe deu a autoridade das trevas para atuar dessa forma. A besta, então, meus irmãos, ela começa a falar e ela começa a proferir blasfêmia, tendo autoridade para agir durante 42 meses. Essas blasfêmias são contra o próprio Deus e os que habitam no seu tabernáculo. A besta também recebe autoridade sobre os povos, tribos, nações e línguas. Poder para pelejar contra o santo e os vencerem. Os habitantes da terra, cujo nome não estão, ou seja, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, maravilhados com essa besta, todos moradores prestarão louvores, prestarão adoração. A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 13 e no verso 8 que todos irão adorar de uma forma intensa a imagem dessa besta. Para interpretarmos essa figura descrita por João, nós precisamos, no mínimo, meus irmãos, ter em mente que há aqui, bem como em todo o Apocalipse, um uso maciço do texto do Antigo Testamento. Por isso que eu disse que todos, para ter melhor compreensão, tinham que conhecer a história bíblica, ou seja, a história de Israel. E também nós precisamos considerar a simbologia, as características que a primeira besta permeia em todo o livro do Apocalipse. Queridos irmãos, nós devemos logo notar e adotar um padrão interpretativo, evitando o erro comum de tentar literalizar o que é evidentemente e o que é simbólico. Porque a besta que sobe do mar nas Escrituras, representa nações e os seus governos. Dentre vários exemplos, meus irmãos, nós podemos citar uma passagem do profeta Isaías, onde o rumor dos povos é comparado ao rumor das águas, que são águas com agitação das nações. Ao movimento das águas, nós podemos comparar essa mensagem como outro próprio livro do Apocalipse, onde a interpretação fica aprovada que essas águas, que esse mar são povos. Isaías capítulo 17, eu separei para citar nesta oportunidade. Isaías 17, 12, o Isaías diz assim: ai dos bramidos dos grandes povos que bramam como brama os mares, rugido as nações que surge e que ruge impetuosas águas. E disse mais o profeta Isaías no capítulo 15 do capítulo 17, no versículo 15, e ele diz assim: e diz-me, as águas que viste, aonde se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e língua. Tá vendo, meus irmãos? Se nós não entendermos a história profética, a história bíblica, a história do neotestamentário, nós não iremos trazer discernimento sadio para essa imagem
dessa besta na qual estamos falando. Essa besta, ela é descrita com característica de animal. Aqui, claramente, há uma profunda ligação com a visão que o profeta Daniel teve. O profeta Daniel, ele teve uma visão de maneira que a besta é descrita por João. Combina as características entre os ambos. Das 4 bestas, né? Daniel viu 4 bestas em Daniel capítulo 7. Na visão de Daniel, o significado das 4 bestas fica revelado como sendo o império que sucederam ao longo da história. Obviamente que o Apocalipse, a mensagem é a mesma, de maneira que ela não simboliza apenas um único império ou um governo, mas ela representa todos os governos do anticristo que já existem. Para entendermos melhor essa descrição da besta, nós precisamos, meus amados, considerar também o capítulo 17 do livro do Apocalipse, porque aqui a besta, ela possui 7 cabeças. E no capítulo 17, no versículo 10 e 11, nos revela as 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais se assenta a grande meretriz, que é a Babilônia. Ainda no capítulo 17, o texto nos mostra que as 7 cabeças também são 7 reis e os seus governos que sucedem na sequência. A interpretação dessa parte da visão tem sido discutida por muitos teólogos. A Roma antiga, ela era conhecida na literatura como uma cidade das 7 colinas. Portanto, possivelmente, aqui é feita uma primeira aplicação citando o nome de Roma. Mas como já nós discernimos muito dos textos do Apocalipse, possui duplas referências. Portanto, as 7 cabeças também são 7 reis, né, que revela o Apocalipse 17:10. O anjo disse a João que 5 reis já caíram e um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, durará por pouco tempo. Preste atenção neste comentário. Os estudiosos aqui, meus irmãos, eles frequentemente entendem que esses 7 reis significa 7 impérios mundiais que surgirão, né? Aí já vem o império da Babilônia, o primitivo, com o Nimrod, que surgiu em Gênesis capítulo 10, igual eu estou falando, os irmãos têm que entender a mensagem através do antepassado histórico bíblico, né? E o segundo é o império da Síria. O terceiro já é o império babilônico, né, que invadiu a cidade de Jerusalém, uma batalha de Carquemis, que isso se deu em 568 a.C. O quarto é o império do Medo-Persa. O quinto é o império do grego da Macedônia e do Alexandre o Grande. O sexto é os romanos dos dias de João. E o sétimo, meus irmãos, o sétimo império é muito discutido. Alguns estudiosos fazem alguma sugestão diferente dos 6, os primeiros impérios, e acaba afirmando que o sétimo império é justamente os romanos.
Outros que defendem a lista citada dessa analogia sugere que o sétimo império é a junção de todos os governos que se levantam ao longo dos anos após a queda do Império Romano. Ou seja, nenhum grande império específico, mas a combinação de todos os governos dos últimos 2000 anos. Então, no capítulo 17 do Apocalipse, o anjo, ele informa a João que haverá um oitavo rei. E esse rei, ele procede dos 7 reis citados. Ele é a besta que era e que agora é e surgirá novamente. Então nós veremos mais adiante, meus irmãos, nós veremos isso mais adiante. O oitavo rei, ele é o anticristo e a besta encarnada na pessoa dessa figura maligna, que será maior do que todos os outros impérios citados, pois ele reúne e carrega nele característica de 7 dos 7 anteriores. Também possui 10 chifres, que esses 10 chifres são coroados de diamante. E nessa descrição mostra tamanha a semelhança que entre a besta e o dragão, ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Porém, enquanto o dragão usa o diadema em sua cabeça, a besta possui diademas nos chifres. Isso mostra que quem governa, na verdade, é o dragão, que deu o seu poder para a besta. No livro do Apocalipse, o número 10, ele sempre está ligado ao mal, no sentido de representar as nações malignas no mundo. Portanto, os 10 reis eles não devem ser interpretados como sendo literais. Isto é, uma quantia específica de governantes, mas devem ser entendidos no sentido de que os poderes mundiais, todos eles seguem a besta. Os 10 chifres da besta, meus irmãos, representa os governantes que recebem a inspiração de Satanás e cumpre as suas ordens. Em uma aplicação direta, no período do anticristo, refere-se 10 reis e nos mostra como os governos mundiais que unirão para oferecer suporte e poder e autoridade ao governo da besta. Mas o próprio texto nos conforta, dizendo que isso durará por pouco tempo. Isso durará por muito pouco tempo. Eles receberão autoridade por apenas 1 hora. Novamente, essa expressão não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma referência curta, de curto período, já determinado, no qual eles agirão. E voltando no capítulo 13 do Apocalipse, a descrição continua dizendo que uma dessas cabeças foi ferida de uma forma mortal e depois curada. Isto significa que um dos 7 governos acessou por um pouco de tempo, mas retornou e retornará. Aqui, meus irmãos, João está contando a mesma história do capítulo 17, porém por um ângulo diferente,
Foram muitas tentativas de identificar a aplicação exata da cabeça golpeada de morte. A principal dificuldade talvez ocorre pelas características de duplas referências dessa visão. Alguns estudiosos, meus irmãos, identificam essa cabeça como sendo Roma e o seu governo dos dias do apóstolo. Essa interpretação se baseia principalmente no contexto histórico do livro, que defendem uma aplicação prática para as destinárias originalidade. Na queda de Nero, estava à frente do Império de Roma entre 54 a.C., depois de Cristo, e 60 depois de Cristo. Nero incendiou a cidade de Roma a fim de escapar de qualquer suspeita. Acabou culpando os cristãos e desencadeou uma perseguição violenta sobre todos os cristãos. Muitas pessoas foram presas, decapitadas, crucificadas, até mesmo amarradas nos postes e queimadas vivas para servir como tochas, como lampadários, em 68 depois de Cristo. Não suportando a pressão do Senado que estava percorrendo na cena, Roma estava executando agora, Nero cometeu um suicídio. Então Roma, como perseguidora, parecia estar acabada. A conspiração e os conflitos internos davam o tom de que os dias do Império Romano como superpotência tinham chegado ao fim. Roma havia sido atingida mortalmente na cabeça. Porém, meus irmãos, por volta de 81 depois de Cristo, surge Domiciano, o filho de Vespasiano, e a perseguição aos cristãos é iniciada por Nero, que foi no passado por Nero com severidade, ainda mais violenta agora com Domiciano. O golpe mortal havia sido curado. Roma e o seu imperador novamente, ele é inspirado por Satanás. Ele estava na perseguição da igreja, perseguindo a igreja de Cristo. Domiciano, ele se autoproclamou Deus, exigindo que fosse adorado. Alguma das pregações que eu tenho aí no canal, em alguma dessas eu não tenho como citar, que eu não lembro, que eu falo muita coisa nas pregações. Eu cito esse exemplar que Nero recobra de uma das igrejas da Ásia, que presta culto de adoração a ele. Então, o culto ao imperador, ele foi instituído no império, e não um cumprimento seria possível adorar a Deus, mas adorar a Nero. Se não adorasse a Nero, a pessoa era taxada em uma pena de morte. E nesse período ocorreu talvez a pior da mais sangrenta perseguição aos cristãos até agora. Quem não adorasse o imperador tinha os seus bens confiscados, era proibido de participar de qualquer transação comercial e passava fome, necessidade, era preso, era exilado, era torturados e mortos. Os próprios cidadãos do Império de Roma deletavam os cristãos, a mesma que fosse membros da família, mesmo que fosse parente, se eles não deletassem, eles também estavam sujeitos à mesma pena capital de morte. O mundo em geral adorava Roma,
e cultuou o seu imperador Domiciano. A besta estava blasfemando contra Deus e fazendo guerra ao santo, enquanto os habitantes da terra adoravam o dragão. Os verdadeiros cristãos que seguiam a palavra verdadeira, eles foram anunciados que no Apocalipse capítulo 13 e no versículo 10, diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, porque eles não abriam mão de adorar o Senhor teu Deus, mesmo em risco, mesmo sendo mortos, mesmo tendo seus parentes decapitados, eles permaneciam adorando unicamente ao Senhor nosso Deus. Os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor, que receberam esse livro no século I, não tiveram dificuldade para interpretar essa visão, como já disse, e como muitas das outras passagens de ensinamento que eu dou aqui no meu canal, eu tenho dito também. Não podemos ignorar que essa aplicação, ela é primária. Entretanto, como aconteceu em outras profecias bíblicas, que eu acabo de citar aqui agora, o significado, ele não se esgotou. Em um único momento específico na história, esse ataque, esse episódio não cessou dessa forma. Porque dessa forma, embora esteja correto a interpretação que eu acabo de dizer, que eu acabo de passar para os irmãos, que foi o que eu estudei em alguma das enciclopédias, há uma referência ainda mais profunda nela, né? Porque no capítulo 17 do Apocalipse, o livro do Apocalipse, João escutou o anjo que falava: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição, né? Apocalipse 17, no versículo 8. Então, meus irmãos, isso significa que essa visão compreende o passado, o presente e o futuro. Alguns estudiosos entendem que o passado, ele se refere à ação da besta ao longo da história antiga, que enganou o mundo e que dominava com imenso poder e opressão por meio de grandes imperadores mundiais, por meio de grandes impérios, que atacou mundialmente. Porém, com a vitória de Cristo sobre Satanás, a sua morte e a sua ressurreição, a ascensão ao céu, a besta foi mortalmente ferida. Essa é a verbalização de Gênesis capítulo 3 e do verso 15, a semente da mulher, ficando impedido de agir, ou seja, ela não pode barrar definitivamente o avanço do evangelho, pois o dragão que lhe deu poder agora está ilimitado, ele está limitado. Por isso, ele era e já não é mais. Antes de Cristo ele era, mas agora que Cristo nos deu a capacitação, nos encheu da graça do Espírito Santo, a igreja não tem nada que pode travar. O próprio Cristo diz: a porta do inferno, ou seja, as portas do Hades, não prevalecerá contra a eclésia. Entretanto, em breve, ela surgirá novamente. Ela subirá do abismo, essa besta. Ela subirá da morada do dragão. Porque dragão não é um bicho, dragão é um ser espiritual, um demônio. Neste ponto de vista,
Quem defende essa posição afirma que o momento em que a sua ferida mortal foi curada, que é o momento em que a besta personificada na pessoa do anticristo deu o último império mundial. Ele incorpora no anticristo que o anticristo vai atuar no último império mundial. Ela se levantará para enganar novamente as nações. Mas o texto já nos esclarece que ela se levantará para caminhar para a perdição. O seu reinado durará por pouco tempo. Ela terá hora para começar e hora para terminar. Foi concedido à besta de agir por 42 meses. Novamente, eu quero ressaltar que os números no Apocalipse, eles possuem uma importância simbólica muito grande. Portanto, não deve ser interpretado literais. Terá que interpretá-los de uma forma literal. É a quebra totalmente lógica do estilo literário. É o propósito do livro do Apocalipse, tornando a sua interpretação confusa e fantasiosa. O império da Roma, o importante é que saber que a besta tem um tempo, né, que será limitado de ação, embora os habitantes da terra proclamem que ninguém é como a besta e que não há quem possa com ela, a Bíblia nos conforta dizendo, ao saber que o tempo está determinado, que a besta vai perder o seu controle. Por mais poderoso que pareça ser, não tem poder para aumentar um único dia do seu reinado tirano. A besta, ela age por 42 meses, não por 42, não por 41, mas é por 42. Nem mais, nem menos. Mesmo por 40, nem mesmo por 43, nem mesmo por 44, mas sim por 42 meses. O controle está na mão de Deus, meus amados e queridos irmãos. O nosso Deus, ele não tem poder, ele tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra e debaixo dos mares. Mais uma vez, lembra-se que no Apocalipse, assim acontece em outras profecias bíblicas. O significado não se esgota em um único momento específico da história. Assim nós podemos entender que a besta, ela representa uma forma geral, o poder perseguidor de Satanás, operando por meio de nações deste mundo e de seus governantes. Ao longo da história, meus irmãos, essa besta, ela assume várias formas e maneiras. Ela está presente em cada governo, em que se levanta algumas formas contra a igreja de Cristo. Seja essa forma de perseguição, seja uma forma física, uma forma moral, retaliações diversas, aprovações de leis contrárias, leis mundanas, ou mandamentos contra a palavra de Deus, entre outras questões que está para surgir no meio da igreja. Esta é a operação da besta. Roma já caiu, tanto outro império já caíram,
Mas a besta, ela continua atuando e se transformando, sendo dirigida por Satanás, tal como foi nos dias do apóstolo João, nos dias em que antecederam a segunda vinda de Cristo, haverá uma oposição semelhante aos cultos divinos. Tudo isso é para cumprir a palavra de Deus. A besta ainda vai se manifestar para interditar, tentar parar os cultos, a obra de Deus. A palavra nos fala isso em 2 Tessalonicenses 2 e no versículo 8. Embora as perseguições contra a igreja ocorram de uma forma esporádica e rápida ao longo da história, no período do final dessa perseguição, se intensificará de uma forma nunca vista antes, tal como Jesus anunciou no seu sermão escatológico, no sermão do Monte das Oliveiras. No período do fim, a besta se apresentará na pessoa do anticristo, encarnando a perversidade, a característica de todos os impérios anticristo da história, uma completa personificação do mal. Será o mais tenebroso, será o mais horrível que este mundo já viu. Será um período de grande tribulação, a grande tribulação que Jesus fala, onde a igreja será perseguida terrivelmente. Porém, embora ela pareça estar destruída e os santos vencidos, haverá cristão verdadeiro na terra, aquele cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro dessa eternidade. Não sou eu que digo isso, Apocalipse 17, 18. Esses não perecerão, eles não serão presos, e nem necessário morrer, mas eles serão definitivamente derrotados. Todos os inimigos, todos os opressores, todos os perseguidores serão derrotados pelo Senhor nosso Deus, que nos elege desde a eternidade para a salvação, a santificação do Espírito. Então, mesmo no governo do anticristo, destrua os seus corpos, mesmo que o governo do anticristo destrua as suas vidas, suas almas não poderão ser destruídas. E no próximo comentário eu quero estar falando da besta que sobe do mar, mas aqui eu já deixo a finalização dizendo para você que é um cristão, que é uma pessoa que leva o nome de Jesus para as nações. Não fique pensando que aqui está tudo tranquilo, que é isso aqui, porque coisas horrendas tá para acontecer. E a hora de se denominar cristão vai ser dentro da perseguição, lutando com os poderes das trevas, batendo de frente com o sistema que corrompe valores e fazendo o nome do Senhor Jesus aparecer não pela pregação, mas pelo gesto de cristão, pela renúncia de cristão e pelo comportamento de cristão. Esta é a minha palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e que o nome do Senhor Jesus possa trazer maiores compreensões. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, e até a próxima.